Voltando ao assunto dos vetos, Congresso impõe derrotas ao governo, que sofre ampla traição entre partidos aliados. Thaís Oliveira, Vitória Azevedo e Ranier Bragon, de CL Notícias. O Congresso Nacional aplicou nesta terça-feira um pacote de derrotas no governo do presidente Lula, em votações que tiveram ampla dissidência entre partidos aliados. No ponto mais polêmico, que contou com o empenho do governo em negociações nas últimas semanas, os parlamentares derrubaram o veto do Lula, o trecho de lei que acaba com as saídas temporárias de presos, tal da saidinha, né? Decisão do presidente mantinha a autorização para detentos visitarem familiares em datas comemorativas, mas acabou anulada com o voto de 314 deputados federais e 52 senadores. Apesar de ministros terem sido destacados para tentar manter o veto de Lula, parlamentares afirmavam, sob reserva, que esse empenho estava aquém do necessário, já que o projeto é caro para bancadas expressivas no Congresso, como a da bala. Os congressistas mantiveram ainda o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, barrando a tipificação do crime em comunicação enganosa e massa. A abertura da live que eu falei aí das fake news, né? Bolsonaro atuou para evitar a derrubada dos vetos e, na semana passada, participou de um almoço da bancada ruralista e pediu para que os deputados e senadores presentes tentassem impedir mudanças. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Então esse agro entreguista tosco tá aí articulado com a extrema-direita, mesmo com o Lula abrindo as pernas para tudo do agro, né? A esquerda tem tamanho minoritário na Câmara e no Senado, mas Lula buscou formar a sua base de apoio distribuído ministérios para partidos como União Brasil, PSD e MDB. Em sua maioria, essas siglas votaram contra os interesses do governo e vêm votando, né? Partidos de ministros desobedeceram o governo, tanto no ano passado, né, quanto agora. No ano passado, Lula fez uma reforma ministerial abrindo espaço no primeiro escalão para o PP e para os republicanos. Eles se dizem centrão, mas são a extrema-direita bem escrota, numa tentativa de consolidar ali o apoio do governo na base. E não conseguiu, né? Acabou dando o ministério, liberando orçamento para essa galera, e eles não estão votando junto. Então, para mim, tem que tirar o ministério desse povo. Isso lhe deu uma folgada maioria no papel, mas na prática a fragilidade de sua base de sustentação é constantemente demonstrada em votações no Congresso. O mapa da votação na derrubada do veto sobre as saidinhas mostra traições em todos esses partidos, principalmente no União Brasil, cuja bancada de 58 deputados votou em peso contra Lula. O petista teve o apoio apenas de Daniela Carneiro, a Dani do Vaguinho, que foi ex-ministra do Turismo e foi forçada, né, a deixar o cargo justamente para acomodar outras pessoas da legenda. O PP, que é do Arthur Lira, inclusive, também apoiou majoritariamente a derrubada do veto, 43 votos contra 7, embora não tenha votado a favor do Planalto. Quem não votou se ausentou. Republicanos e PSD também se posicionaram majoritariamente contra Lula. Só o MDB registrou uma maioria apertada pró-governo. Só o Temer. Só o Temer da base que votou a favor, né? E ainda foi apertado. O único êxito de Lula na sessão do Congresso dessa terça foi a manutenção do veto da LDO, que, se derrubado, ampliaria o poder do Legislativo sobre o orçamento federal. Isso aqui é mais um Arthur Lira e um Pacheco também, né? E parlamentares num todo que não superaram bem o fim do orçamento secreto. Essa vitória, porém, só ocorreu após o governo ceder antecipadamente ao Centrão uma fatia bilionária das emendas parlamentares a tempo das eleições municipais. Um membro do governo, no entanto, minimizou sob reserva os resultados da sessão. Ele disse que o executivo tinha como questão central a manutenção do veto ao cronograma de emendas na LDO e que as demais derrotas já estavam precificadas. No caso do veto e da saidinha, porém, o próprio Lula afirmou a ministros e líderes do governo que a manutenção do veto era prioridade e pediu empenho na articulação política. Para derrubar um veto presidencial, é preciso o apoio da maioria absoluta na Câmara dos Deputados. No caso, pelo menos 257 votos dos 513 deputados,
e no Senado, pelo menos 41 dos 81. Em outra derrota que aconteceu nessa terça também, a oposição conseguiu o apoio da maior parte dos partidos de centro e de direita para manter na LDO diretrizes que fazem parte da agenda de costumes do bolsonarismo. Sim, eles estão metendo a agenda de costumes dentro do orçamento. Em dezembro do ano passado, os congressistas aprovaram dispositivos que, entre outras coisas, impediam o executivo de incentivar e financiar atos como invasão de terra, cirurgias em crianças para mudança de sexo e realização de abortos não previstos em lei. Lula vetou esses trechos, mas o Congresso os recolocou nessa terça também por ampla maioria. 339 a 107 na Câmara e 47 a 23 no Senado. A derrota foi vista como um recado político, já que nada disso é feito na prática. A articulação do Lula no Congresso é comandada pelo Padilha, ministro das Relações Institucionais, e desafeto, público, do Arthur Lira, presidente da casa. Além dele, formam o time do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que segue sem partido, Jacques Wagner, do PT, e José Guimarães, do PT. Como a Folha de São Paulo mostrou, a atuação do Randolfo Rodrigues tem sido criticada por parlamentares. As queixas não são restritas a membros da oposição. Nos bastidores, parlamentares da própria base do governo se mostram insatisfeitos com o que classificam de falta de traquejo político do senador. Durante a votação do veto das saidinhas nessa terça-feira, o deputado federal Sóstenes Cavalcante disse que o combo de resultados impunha uma derrota de lavada no Palácio do Planalto. Abre aspas. É um dia que realmente devemos parabenizar a liderança da oposição e da minoria, tanto no Senado quanto na Câmara, pelo belo trabalho. Parabéns à minoria e oposição, que hoje fazem um dia histórico dando uma lavada no governo. E é isso, né? Para dar uma lavada no governo pode tudo, até legalizar fake news, fé. No Senado, até mesmo a senadora professora Dorinha, União Brasil Tocantins, uma das vice-líderes do governo na casa, orientou a bancada do União Brasil a acabar com as saidinhas, contrariando a orientação de Lula. A senadora Daniela Ribeiro, PSD da Paraíba, também, outra vice-líder do governo no Senado, também votou contra o Palácio do Planalto e ajudou a encorpar o placar desfavorável de 52 a 11. Abre aspas. Foi muito mais do que vetar as saidinhas. Foi um grito ao governo Lula. Não as pautas da esquerda e ouçam o Brasil, escreveu nas redes sociais após a votação o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas e ex-ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Um líder da base governista de Lula na Câmara diz, sob reserva, que o resultado do Congresso dessa terça precisa provocar uma mudança de postura no Executivo, que, nas palavras dele, precisa acordar. Bom, sem dúvida o governo precisa acordar, e eu acho que a dica que fica aqui é, irmão, entregue menos, né? Entregue menos, ceda menos, e não é questão de forçar as pautas da esquerda, é determinar certas pautas como, nisso a gente não tem desenrolo, não tem como mexer nisso. Isso a gente não vai abrir mão. Do resto a gente faz política. O exemplo da tipificação das fake news como crime é um excelente exemplo disso. Já que perdeu em tudo, fazia o máximo que pudesse para segurar alguma coisa. Irmão, vamos parar de dar cargo, parar de dar ministério para esses caras. Porra, de que adianta? Os caras estão na base do governo votando contra o governo. Tira eles da base. Tira eles da base, rearticula.